Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Vamos refletir um pouco no Salmo 18. Ao músico-chefe, Salmo de Davi, servo do Senhor, que falou ao Senhor as palavras desta canção no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Glória a Deus. Ele disse: Eu te amarei, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, e meu libertador, meu Deus, minha força, em quem eu confiarei, meu broquel e o chifre da minha salvação e minha torre alta. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado. Então serei salvo dos meus inimigos. As tristezas da morte me cercaram, e as enchentes de homens ímpios me deixaram com medo. As tristezas do inferno me cercaram, os laços da morte me impediram. Na minha aflição, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz fora do seu templo, e meu clamor chegou até diante dele, até os seus ouvidos. Então a terra se agitou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se agitaram, porque ele estava irado. Subiu uma fumaça saída de suas narinas, e o fogo fora da sua boca devorava. Carvões se acenderam por ele. Ele também abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E ele montou sobre um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar secreto. Seu pavilhão que o cercava era de águas escuras e nuvens espessas dos céus. Ao resplendor que estava diante dele, suas nuvens passaram, pedras de granizo e brasas de fogo. O Senhor também trovejou nos céus, e o Altíssimo deu sua voz, pedras de granizos e brasas de fogo. Sim, ele enviou suas flechas e as espalhou. Ele atirou relâmpagos e os desconcertou. Então os canais de água foram vistos e os fundamentos do mundo foram descobertos à tua repreensão. Ó Senhor, ao sopro do fôlego das tuas narinas, enviou desde o alto, ele me tomou, ele me tirou das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu esteio. Ele também me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se comprazia em mim. O Senhor recompensou-me de modo com a minha justiça, de acordo com a limpeza de minhas mãos, ele me recompensou. Porque guardei os caminhos do Senhor e não apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não afastei os seus estatutos de mim. Eu também fui reto diante dele e me guardei da minha iniquidade. Portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a limpeza das minhas mãos, aos seus olhos. Com misericordioso te mostrarás misericordioso, e com o homem reto te mostrarás reto. Com o puro te mostrarás puro,
e com o perverso te mostrarás perverso, porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu abaterás. Porque tu acenderás a minha vela, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque por ti eu corri através de uma tropa e pelo meu Deus saltei de um muro. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel para todos aqueles que nele confiam. Porque quem é Deus, salvo o Senhor? Ou quem é uma rocha, salvo o nosso Deus? É Deus quem cinge de força e torna o meu caminho perfeito. Ele torna os meus pés como os pés das corças e põe-me em meus lugares altos. Ele adestra as minhas mãos para a guerra, de maneira que um arco de aço é quebrado pelas minhas mãos. Tu também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua suavidade me fez grande. Tu alargaste meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Persegui os meus inimigos e os ultrapassei. Nem voltei novamente até que eles fossem consumidos. Eu os feri para que eles não fossem capazes de se levantar. Eles estão caídos debaixo dos meus pés, porque tu me cingiste de força para a batalha. Tu subjugaste debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve ninguém para salvá-los, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os abati como o pó diante do vento, eu os lancei fora como a sujeira das ruas. Tu me livraste das contendas do povo e me fizeste cabeça dos pagãos. Um povo que não conheci me servirá. Assim que eles me ouvirem, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desvanecerão e terão medo fora de seus lugares fechados. O Senhor vive. E bendita seja a minha rocha, e que seja exaltado o Deus da minha salvação. Deus é Deus que me vinga e sujeita o povo debaixo de mim. Ele me livra de meus inimigos. Sim, tu me elevas sobre aqueles que se levantam contra mim. Tu me libertas do homem violento, porquanto, ó Senhor, eu darei graças a ti entre os pagãos e cantarei louvores ao teu nome. Grande livramento ele dá ao seu rei e mostra misericórdia ao seu ungido, a Davi, a sua semente, para sempre. Glória a Deus. Um lindo cântico ao Senhor da parte do seu servo Davi, pelos livramentos, pelos grandes livramentos. Temos visto os salmos anteriores falando, clamando por misericórdia, por livramento, por salvação, pedindo a Deus que o guardasse, o livrasse, mas também pedindo que o examinasse, colocando diante de Deus que ele andava no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade, temendo ao Senhor. E nós vemos que ele fala aqui no título, quando o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul, porque Deus entregou Saul nas mãos dele, ele teve a oportunidade, porque Saul queria matá-lo, e ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas quando Saul estava
na caverna, ele não matou, mas apenas tirou um pedaço da sua capa para provar que ele teve a oportunidade, mas não sujou as suas mãos de sangue para exterminar aquele seu inimigo, mas a quem ele chamou e disse: ó rei, não tocarei em ti, não te matarei, porque tu és ungido do Senhor. Nessa eu aprendo a lição, que quando eu ver o pastor, quando eu ver um líder, sabendo que ele foi ungido por Deus, não importa a atitude que ele tenha, mas não tocarei no ungido do Senhor. Isso é bom para a gente guardar, porque não cabe a nós. A justiça está com Deus, Ele é a justa justiça. E ele inicia o cântico dizendo: eu te amarei, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, minha força, em quem eu confiarei, meu broquel, o chifre da minha salvação, a minha torre alta. Contudo, ele quer dizer o meu Deus. Eu acho tão linda essa expressão, esse pronome possessivo. Ele é meu Deus, ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é o meu rochedo, ele é o meu escudo. Quando ele diz é o meu broquel, broquel significa escudo, proteção. O chifre da salvação significa que ele é a força, ele é o redentor capaz de salvar, ele é capaz de nos livrar, de nos salvar, ele é capaz de nos proteger, ele é capaz de tudo. E quando eu me lembro quando Jesus ensinou a oração, né, do Pai Nosso, que ninguém tinha essa ousadia de dizer assim: Pai, meu Pai. E ele poderia ter dito assim: meu Pai que estás no céu, mas ele disse: orareis assim: Pai nosso que estás no céu, para que a gente possa lembrar que assim como Davi disse, ele é meu porque eu tenho a intimidade com ele, é eu que tenho que ter a confiança nele, eu tenho que ter ele como o meu pai, que cuida de mim, que está pronto a me atender, embora eu tenha que andar na sua vereda. E Davi, ele focava nisso, que na minha aflição eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, ele ouviu a minha voz fora do seu templo, porque naqueles dias buscava-se a face do Senhor no templo, mas ele estava fora e mesmo assim ele o ouviu. E ele torna os meus pés, no verso 33, esse salmo é bastante longo, não dá para meditar em cada parte, mas ele diz assim: ele torna os meus pés como os das corças e põe em lugares altos. É tão maravilhoso isso, essa história da corça. Quisera ter tempo de passar por essa história, mas ali ele já diz: me põe em lugares altos, lugar seguro. Ele põe num lugar onde não sejamos atingidos. Mesmo porque a paz não é a ausência de conflito, é a proteção no conflito, é a confiança que sentimos no conflito, em meio ao conflito. E ele ensina as minhas mãos para a guerra, ele adestra minhas mãos, ele me prepara para lutar com as armas espirituais. Né? E no finalzinho ele diz: portanto, eu darei graças a ti entre os pagãos e cantarei louvores ao teu nome. Né? E isso ele quer dizer, eu tenho que dizer aos ímpios, eu tenho que dizer a todo mundo, mesmo aqueles que não servem a Deus, principalmente eu tenho que falar das maravilhas do Senhor, contar as grandiosidades que ele tem feito na minha vida e que ele tem feito pela humanidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos estar firme, cantar vitória também, mesmo antes de ver a vitória, louvar ao Senhor e falar das suas grandezas. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.